E qual o objetivo, no caso, a autopesquisa? Existe algum paradigma científico que consiga me dar instrumentos, técnicas e métodos para fazer uma autopesquisa ampla da minha consciência? Esse é o grande lance. Se a gente está falando de uma coisa nova, é claramente o paradigma vai ser outro. O método é outro, certo? Ainda assim que ele atenda aos critérios da ciência, como a gente entende hoje, ciência convencional. Que no caso aqui seria um conhecimento sistemático, conhecimento é um sistema, é contingente naquele, existe, por exemplo, se você pega o próprio projeções da consciência, a projeção ali, tá, tem a técnica da projeção, tem as condições, né, então o conhecimento contingente é um ambiente controlado ali. É verificável, você consegue pegar aquele conhecimento que está sendo e aplicar para si, verificar na própria realidade aquilo. É factual, então a gente tem instrumentos de verificação dos fatos, a gente tem dinâmicas para se, né, concluir se aquilo é um fato, se mais pessoas estão percebendo aquilo, né, e tal. É falível, você consegue pôr um conhecimento que é transmitido ali a prova para ver se aquilo é falso ou não. Se você aplica aquilo e aquilo não funciona para ti, não funciona para ti, bom, aparentemente, a partir do momento que você é o próprio objeto pesquisado, você pode falsiabilizar aquilo para você, entende? E a gente sabe que a gente trabalha aqui com aproximadamente exato, a gente sabe o que a gente está falando aqui são o que a gente chama de verdade relativa de ponta. Amanhã pode já, e muito provavelmente daqui a um tempo já não vai ser mais útil esse conhecimento, o conhecimento deve ser atualizado. Então, a Conscienciologia tem todas as características de ciência, ela só muda a perspectiva, o paradigma, né? É justamente a perspectiva. Então, ela se propõe a ser uma neociência, uma nova ciência, talvez em estágio de pré-ciência, que pode vir a ser aceito lá no começo. Então ela propõe o estudo através do pensamento científico, então a gente isso é o grande o pensamento científico, trabalhar com a descrença, trabalhar com as hipóteses, trabalhar com técnica, com método, com pesquisa, né? A possibilidade de uma natureza multidimensional da consciência, tá? Então, a gente trabalha com a hipótese do corpo objetivo. O que seria a hipótese do corpo objetivo, né? Então, existe pelo menos um corpo que não é o corpo físico, né? Partindo daí, se pode existir um corpo físico, um corpo não físico, um corpo que talvez seja de outra dimensão, tá, beleza, vamos supor, partindo daqui, o que a gente constrói de conhecimento a partir disso? Como que a gente constrói um conhecimento disso? É com o paradigma newtoniano cartesiano? Fisicalista? Não tem como, entende? Então a gente está tentando colocar uma nova proposta a partir de um problema, né? Trazendo assim, se existe, né, um outro corpo que resiste, digamos, à passagem da matéria, como que eu estudo isso de forma científica? E é isso que a Conscienciologia propõe. Né? Ela propõe a pesquisa da própria consciência a partir de um novo paradigma que é embasado na autoexperimentação e na autocomprovação. Então, talvez seja aqui que incomode, né, a pseudociência, porque ela não visa, não se propõe fazer heterocomprovação, comprovar para outra pessoa, comprovar para as outras que projeção existe, tá? Isso é o que, por exemplo, a parapsicologia tentou fazer e falhou nesse processo de tentar entrar no vácuo das outras ciências, entende? Mas quando você pega a autoexperimentação para ter autocomprovação, então é autopesquisa o paradigma, talvez isso seja realmente uma proposta interessante para justamente investigar essas anomalias que a gente tem nesse paradigma fiscalista. Por exemplo, não existe hoje uma teoria que consiga, científica e validada, que consiga explicar de forma consistente a experiência de EQM, por exemplo, experiência de quase morte. É uma anomalia no paradigma fiscalista. Agora, a proposta da Conscienciologia se propõe a explicar isso. Só que a partir de um outro processo, de uma outra perspectiva. E talvez pegue as pessoas que colocam aí, ó, sua opinião EQM poderá aproximar a Conscienciologia da ciência convencional. Eu acho que é ali onde mais se aproxima, né? Mas ainda assim é difícil, porque existem muitos pesquisadores dentro da ciência convencional que olham e falam, bom, isso a gente não sabe explicar. Eles têm a honestidade de olhar e falar, isso aqui é um fenômeno realmente que a gente não consegue explicar, mas a gente ainda entende que é difícil de conseguir algum método para se investigar isso de uma forma científica. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo depois. Então, estamos aqui ao vivo com mais um webinar da Reaprendência. Meu nome é Gabriel Pontieri, eu sou voluntário da Reaprendência.
E aqui, então, hoje vamos discutir um tema, né, que é um tema complicado, um tema complexo, um tema que deve ser debatido aqui na CCCI. E é um tema que eu tenho muita familiaridade, assim, recente, né, principalmente, porque eu tenho estudado esse tema, tanto na ciência convencional, digamos assim, né, que a gente fala aqui na Conscienciologia, quanto na própria Conscienciologia, né. Então, eu gosto de estudar a questão da epistemologia, a questão da ciência, né, da filosofia da ciência, e eu faço medicina na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e lá na Unila, né, que é a minha universidade, eu também faço parte do laboratório, né, de pesquisa, né. Eu entrei lá em 2021 aproximadamente, no laboratório de neurofarmacologia clínica, então comecei a me familiarizar com pesquisa acadêmica, científica, faz aí 3 anos, aproximadamente. Então eu tenho investido um pouco nessa questão do que é uma pesquisa científica, como que se faz ciência. Então é um tema que, dentro da Conscienciologia, eu também tenho investido, né, nessa questão do se fazer ciência, certo? Então, estou vendo o pessoal dando boa tarde aí, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, e vamos então introduzir já um pouco do tema aqui, tá? Só antes, então, falar, como praticamente um hábito que a gente tem aqui na Conscienciologia, porque a gente parte sempre desse princípio, que é o princípio da descrença que a gente fala. Então, a gente sempre acha que é ideal a gente falar para as pessoas não acreditarem em nada, nem mesmo no que eu vou falar aqui. Então, no que a gente for informar aqui, a gente não deve tomar isso como nenhum tipo de crença, dogma, ou nada do tipo. A gente está, inclusive, falando aqui de um tema que vai ser tratado sobre isso, né, que a gente deve experimentar as coisas, como a gente constrói um conhecimento confiável, então a gente deve experimentar, ter as próprias experiências pessoais, tá? Então por isso que a gente sempre fala isso, como a gente vai tratar de um tema complexo, um tema que exige com que as pessoas tenham suas próprias vivências, a gente espera que isso aqui seja sempre levado ao pé da letra mesmo, tá? Para a gente não acreditar, simplesmente em nada que é nos falado, certo? Pega aquilo como dado e a partir daquilo você cria hipótese e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Então, como a gente está falando aqui na questão do conhecimento, né, uma coisa importante, né, então a gente falar, que é justamente o que é trazido como epistemologia, tá? É um conceito dentro da filosofia, né, uma área da filosofia que está justamente interessada em entender como se constrói esse conhecimento, né? O estudar, como o conhecimento é montado, é construído ao longo do tempo e da interação com os seres humanos, entre os seres humanos. E aí, no caso, existe um conceito aqui fundamental, que é o fato do conhecimento depender de duas esferas, né? Sempre um sujeito, que é o quem conhece, né? Quem está interessado em conhecer. No caso aqui, a gente entende como a consciência. Então, para existir um conhecimento, a gente precisa de uma consciência, tá? Digamos que o conhecimento só existe porque existe um sujeito que conhece, e a gente também tem um objeto, né? Esse objeto, no caso, então, é o que a gente está querendo conhecer, é um aspecto da realidade, tá? E aí o ato de conhecer é justamente essa captação do sujeito de alguma verdade a respeito de algum objeto, alguma questão da realidade, algum fato da realidade. Então, o ato de conhecer seria justamente isso, né? A captura, o processo de captura de verdades de um sujeito a partir de um objeto em específico, certo? E aí, nessa questão também, a gente entende que o conhecimento, ele é basicamente a linha de intersecção, né, do que é um aspecto verdadeiro da realidade e de nossas crenças. Então, praticamente a gente falou aqui do princípio de descrença, né, de que a gente precisa não acreditar em nada, mas isso é praticamente impossível, né? Se você vive, você tem alguma crença. Essas crenças que a gente espera que você tenha sejam experiências pessoais, a partir do raciocínio lógico pessoal, né? Então, a gente tem crenças a respeito do mundo, do universo, da realidade, certo? Algumas dessas crenças são verdadeiras, algumas dessas crenças realmente correspondem à verdade. Nessas crenças que são justificadas, essas crenças que são verdadeiras, é o que a gente chama de conhecimento. Tá? Então, como que a gente deveria, nesse processo de lógica, de entender onde está o conhecimento, então nessa intersecção do que a gente acredita com o que é realmente verdade, o que corresponde à realidade, como a gente deve fazer, no caso, para se aproximar cada vez mais do conhecimento? Então, a gente tem que
é se questionar, questionar as nossas crenças. Então, o conhecimento, a gente entende que o principal motor do conhecimento é você pôr em prova as suas crenças para ver se essas crenças que você tem realmente são crenças verdadeiras, ou seja, são crenças que legitimam esse conhecimento, certo? Então, se você tem algumas crenças, essas crenças elas não podem ser justificadas, talvez elas estejam dentro desse aspecto aqui, que não é o aspecto que está dentro da verdade, da realidade, né? Então, você questionando as suas crenças, a capacidade de surgir, né, é apenas aquelas que são justificáveis, que são verificadas, ou seja, que são partes da realidade, são verdadeiras, é o caminho que a gente deve fazer para o conhecimento. E por isso que eu falei do princípio da descrença logo ali no começo da live, né? Porque a partir da descrença é onde você começa a realmente questionar e buscar esse conhecimento verdadeiro, esse conhecimento real. Beleza?